Senhor presidente, eu estou só aqui buscando aqui a internet. Senhor presidente, eu volto aqui mais uma vez à tribuna, né, para falar do momento grave que o país vivencia depois da revelação bombástica feita ontem através da delação do grupo do JBS, que envolve nada mais, nada menos que o presidente da República, quando a gravação mostra claramente o presidente da República dando o aval para comprarem o silêncio do senhor Eduardo Cunha. Segundo os operadores do direito, esse caso em que o presidente da República está envolvido configura claramente, senador Paim, crime de responsabilidade. Ele teria sido flagrado, né, cometendo crime de responsabilidade. Eu estou vendo aqui na imprensa que o Procurador-Geral da República, o doutor Janot, está pedindo a quebra do sigilo das delações. Então, os áudios deverão vir a público, né, imediatamente. O que leva aqui vários articulistas colocando que não resta mais outra saída para o senhor Michel Temer, senão a renúncia. Senão a renúncia. Porque, veja bem, nós não estamos aqui falando de algo de que ouvi dizer. Essa delação está vindo com provas. Tanto é que, por exemplo, aqui já foi mencionado, nós temos já 2 parlamentares afastados de suas funções. O senador Aécio Neves, inclusive com pedido de prisão decretada, vai ser objeto de julgamento do STF mais tarde. Um outro parlamentar no âmbito da Câmara Federal também afastado de suas funções. A Polícia Federal fez mandado de busca e apreensão hoje aqui em gabinetes. Então, é um momento, né, de muita gravidade. E volto a dizer, né, essa operação, né, ela não está baseada no ouvir dizer isso, no ouvir dizer aquilo. Na verdade, eles têm gravações das pessoas recebendo malas de dinheiro, eles têm gravações das pessoas corrompendo exatamente os outros, de forma que, volto aqui a colocar, não existe a menor possibilidade desse governo continuar. Aliás, um governo que já estava moribundo, porque um governo que tem 96% de rejeição da população, né, é um governo que não tem mais credibilidade de maneira nenhuma do povo brasileiro. E agora, né, com esse escândalo, e agora, repito, envolvido nessa delação do grupo JBS, flagrado, cometendo crime de responsabilidade, então não tem outra saída senão a renúncia, senão o afastamento. Daí porque, mais uma vez, quero aqui colocar o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, junto com o PDT, junto com o PCdoB, junto com o PSOL, junto com a Rede, junto com outras organizações partidárias, desde ontem, que se reúnem e várias iniciativas já estão sendo tomadas. Já tem pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados. Outros pedidos de impeachment serão apresentados também, até porque esse é um instrumento legal que o próprio Legislativo dispõe. Mas nós estamos mais do que nunca unidos no sentimento que, diante de um dos momentos mais graves pelo qual o país atravessa,
a saída é o afastamento, é a renúncia, a saída é a suspensão, senador Paim, a suspensão da pauta legislativa aqui dentro, a saída é retirar as propostas de reformas pelo que elas significam de ataques e de supressão aos direitos sociais, trabalhistas, direitos fundamentais do povo brasileiro. A saída é eleições diretas, e aí essas eleições diretas, do ponto de vista constitucional, elas têm todo o amparo. Primeiro, se o presidente renunciar, é convocação de eleição direta já. E se ele não renunciar, nós fazemos uma mudança à Constituição, amparado na proposição do senador, do deputado Miro Teixeira, que, portanto, altera a Constituição e prevê a realização das eleições diretas. Eu vou conceder a parte ao senador Paim, deixando aqui muito claramente que nós estaremos ligados, que nós estaremos sintonizados, de braços dados com as ruas, porque a palavra de ordem nesse momento é renúncia. Saia daí, Temer. Renuncia, Temer. Temer, você não tem mais autoridade moral nem política, já não tinha, porque entrou pela porta dos fundos da história, fruto de um ataque à democracia, de um golpe parlamentar. Se você já não tinha, Temer, condições morais, condições políticas de dirigir os destinos do povo brasileiro, tem agora um mínimo de gesto de dignidade em respeito ao povo brasileiro, e apresente nas próximas horas a sua carta de renúncia. É isso que o povo brasileiro exatamente espera. Senador Paim, concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Fátima Bezerra, eu confesso que eu ia fazer uma parte no momento anterior ao senador Lazier Martins, naquela parte que ele cobrou a presença dos senadores aqui em Brasília. E Vossa Excelência está coberta de razão. Numa crise como essa, me parece que alguns parlamentares não querem entender o que está acontecendo ou não querem aceitar. A crise está instalada. E nós alertávamos há 1 ano e meio atrás que a saída não era aquela, de simplesmente, como a gente fala no Rio Grande, apear, retirar, derrubar uma presidenta eleita. Isso ia ter consequências, e as consequências estão aí. Naquela época me diziam que o desemprego era 11 milhões. Hoje se fala em 15, 16 milhões. O polo naval, por exemplo, de Rio Grande, e eu fiz uma audiência pública, tem mais, até fiquei sabendo, nem sabia, tem mais de 40 polos navais no Brasil. Estão todos sendo sucateados, todos. Investimento de bilhões de reais. Bilhões e bilhões. A crise está instalada, eu não estou nem culpando Pedro, Paulo, João, ou sou daqueles que, olha, esse partido é culpado, e aquele. Não. Eu quero, nesse momento, que a gente reflita aqui, nós, senadores e deputados, e também o judiciário, se for o caso, buscando uma saída. E Vossa Excelência aponta o caminho. Vossa Excelência diz, vamos para as eleições gerais. Deixar o povo decidir, deixar o povo escolher quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice. Eu acompanhei aqui desde que eu cheguei, o senador Telmário Mota disse, eu tenho mais 6 anos, renuncio o meu mandato se for necessário. Eu renuncio o meu também. Claro, o meu é só 1 ano e meio, até estou fazendo uma referência ao exemplo bonito que ele deu, mas nós temos que construir um caminho, temos que ir para as eleições e discutir um projeto de nação, que o PSDB apresente o seu projeto, que o PDT apresente o seu, que o DEM, que o PP, que o PT. Assim é a democracia. Exatamente. Pior dos mundos se nós não tivesse essa saída democrática, que pode ser construída mediante um grande entendimento. A senhora toma essa liberdade, eu tomo, e digo também, Medeiros, que mesmo na época da presidenta Dilma, eu já levantei
Quando eu vi que a crise ia caminhando, eu acho que Vossa Excelência até assinou, apresentei aqui uma PEC com 30... Eu não fui eu que apresentei. 32 senadores apresentaram. Eu fui um dos signatários. Se não me engano, foi o Walter Pinheiro o primeiro, antes do impeachment, chamando as eleições gerais. Então, nós que fizemos isso, temos a autoridade de pedir também nesse momento que a gente caminhe num pacto, num grande pacto nacional, como outros países fizeram. Eu vi outro dia, estou citando senadores aqui, a senadora Lídice deu um exemplo bonito, disse que naquele plebiscito para a saída ou não do mercado comum europeu, o país antecipou, os ingleses anteciparam em 3 anos as eleições. Por que nós não podemos antecipar num ano e meio? Num grande entendimento e que vença o melhor projeto de nação, seja dessa ou daquela coligação, de uma frente ampla. Então, a minha fala é elogiando Vossa Excelência. Vossa Excelência, claro, cada um tem a sua forma de colocar, de forma incisiva numa hora. No outro lado, a Vossa Excelência foi muito leve, muito carinhosa, eu diria, pedindo a unidade em cima do projeto. E nós estamos nos somando da nossa forma. O caminho, nesse momento, não é outro. Não tem saída econômica nenhuma. A saída é política. Da política, nós vamos para o econômico e para o social. Só permita que eu diga isso, e Vossa Excelência é guerreira tanto quanto eu nesse aspecto. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é dizer, essas 2 reformas da Previdência Trabalhista têm que ser afastadas do meio do caminho. Esse é o caminho para o pacto, para o acordo. Perfeito. Suspendo essas 2 reformas que não interessam a ninguém, não interessam a ninguém. Eu diria, a não ser a cúpula da cúpula dos 5% mais ricos desse país, e ali pega banqueiro e pega o setor da grande indústria. Mais ninguém. Se isso é verdadeiro, o resto nos unifica numa saída com as eleições gerais. Eu quero aqui render minhas homenagens a Vossa Excelência. Senador Paim, eu incorporo a parte de Vossa Excelência, o meu pronunciamento, pela sensatez, pela lucidez política que ele tem. É verdade, Vossa Excelência foi um dos primeiros aqui a defender a via pelas eleições diretas, ou seja, consultando o povo, ouvindo o povo, até porque não tem outro caminho a não ser esse. Quando o povo não é ouvido, acontece o que está acontecendo, tragédia, abismo. Por isso, senador Randolfo, aqui eu vou conceder uma parte com muito prazer, eu não imagino, está entendendo, que vá se cometer mais um outro assassinato do ponto de vista político da democracia, que seria uma saída por cima, sem ouvir o povo, sem consultar o povo. Então, incorporo, repito, a parte do senador Paim e, com muito prazer, concedo agora a parte ao senador Randolfo, líder aqui da rede, a rede que, pelo que ele aqui deve anunciar agora, está ingressando também com um pedido de impeachment. Senador Randolfo, com a palavra. Senadora Fátima Bezerra, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo contundente, forte pronunciamento que faz nesse momento, porque a vida nacional exige, nesse momento, pronunciamentos contundentes. O governo do senhor Michel Temer, na verdade, senadora, acabou ontem, às 19h20, quando veio a público a delação da JBS. Na verdade, o que nós temos no Palácio do Planalto, neste momento, é um cadáver insepulto, que começa a não cheirar bem e a contaminar toda a República e toda a democracia brasileira. Por isso, o apelo que Vossa Excelência faz dessa tribuna é a única solução, é a melhor solução para este momento, a renúncia do senhor presidente da República. Eu reitero vossas palavras, senadora Fátima Bezerra. O senhor Michel Temer não tem mais nenhuma condição de continuar. Para a senhora ter ideia, acaba de sair a notícia de que o índice Ibovespa caiu 10 pontos. Ou seja, até o mercado que sustentava o governo do senhor Michel Temer não sustenta mais. Repito, este governo é um cadáver insepulto. A melhor saída, mais confortável para a República, para a democracia nesse momento, era a renúncia. Nós estamos cumprindo com nossa obrigação. Como Vossa Excelência já anunciou, eu estou vindo
da Secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados, onde protocolizamos mais um pedido de impeachment. Mas impeachment é um processo traumático. A cassação da chapa ainda demoraria 2 semanas. A solução, neste momento, está na vontade popular, como muito bem a senhora assinala aí da tribuna. Existe uma proposta de emenda constitucional que está na Câmara dos Deputados, número dela 227. A iniciativa foi de um deputado do nosso partido, deputado Mírio Teixeira. Perfeito. Vamos votar esta PEC de imediato. Em momentos graves da vida nacional, como aconteceu em 62, esta casa, o Congresso Nacional, encontrou uma alternativa para a crise. Tem que ter uma alternativa, e a alternativa é votar uma proposta de emenda constitucional estabelecendo já eleições diretas a presidente. E o senhor presidente da República, no mínimo de bom senso que ele ainda tem, no mínimo de amor, não sei se eu trato inclusive nestes termos, que ele tem à nação, ele nas próximas horas do dia de hoje renunciasse e nós pudéssemos encontrar a alternativa que seria, que não existe outra alternativa, concordo com Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, que não seja levar à vontade popular a resolução desta crise. Em momentos difíceis da vida nacional, em momentos de grave crise da vida nacional, a solução não pode ser por cima. A solução não pode ser por gabinete. A democracia se faz com soluções encontradas na vontade soberana do povo brasileiro. Senador Randolfo, incorporo o seu à parte, que muito engrandece aqui o pronunciamento que nós estamos fazendo, pela qualificação política que ele tem, pela sabedoria, né, pela lucidez. Sem dúvida nenhuma, o Congresso Nacional, nesse exato momento, senador Lindenberg, a quem vou conceder o à parte, não tem outra coisa a fazer, a não ser ajudar para buscar uma solução para o Brasil, via democracia, que seria, nesse exato momento, aprovar a emenda à Constituição do deputado Mírio Teixeira, que garante a antecipação das eleições diretas. Aliás, esse Congresso aqui, ele não tem condições, e eu espero que ele não faça isso, de votar qualquer pauta aqui dentro, muito menos essas reformas que devem ser retiradas de imediato. O que esse Congresso tem e deve fazer nesse momento, para o qual ele é chamado à responsabilidade, é o debate político. E o debate político, repito, que ajude o senador Randolfo nessa direção, né, de trazer a democracia de volta, aprovando a emenda do deputado Mírio Teixeira. Concedo o à parte ao senador Lindenberg. Senadora Fátima, cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu, de fato, eu concordo com alguns senadores, o senador Lazier. Isso aqui devia ter 81 senadores aqui hoje. É uma crise muito grave. O Senado pode ser convocado no dia de hoje para tomar uma decisão sobre a questão do senador Aécio Neves a partir da decisão do STF. Então, é uma crise que chama todos os senadores à responsabilidade aqui no plenário de todos os partidos. E eu acho que Vossa Excelência é muito feliz, porque eu quero deixar uma coisa clara aqui. Nós não vamos participar de nenhum tipo de pacto que não passe por eleições diretas. Não existe a possibilidade do Congresso Nacional eleger um nome de forma indireta e essa pessoa resolver a crise política do país. Não vai ter força, não vai ter legitimidade. Vossa Excelência está correta. Esse governo acabou. Isso é um fato. É questão agora de minutos, de horas ou de dias. Mas esse governo acabou. Agora, essa questão é muito importante, porque começa a haver uma articulação aqui no Congresso. Ah, vamos achar um nome tal, um nome que unifique. Não contem conosco. Para nós, só tem um caminho, que é antecipar eleições. Não aceitamos hipóteses, inclusive, que estão sendo aventadas por aí, de posse de presidente do Supremo, Carmen Lúcia, assumir a presidência. Não, não. É o povo. Porque tem muita gente aventando isso. Sai o Temer, aí tem que sair o Rodrigo Maia Eunício para assumir a presidente do Supremo Tribunal. Não, não é uma saída legítima. Não aceitamos esse tipo de saída. A saída passa pelo povo. E aí, presidente, os partidos vão apresentar os nomes. Nós vamos disputar projetos e quem for eleito presidente da República vai ter força de levar o país em uma direção.
Eu espero que seja numa direção diferente dessa que está aí. Exato. Mas... Senador, o tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu vou conceder mais 1 minuto para a senhora concluir, por gentileza. Desculpa, senador, eu vou encerrar, depois eu estou inscrito, mas eu só queria, senadora Fátima Bezerra, dizer isso. Não existe, não acredite em nenhuma saída que não passe pelo povo brasileiro e pela antecipação de eleições. Muito obrigado. Senador Lindenberg, incorporo também seu importante à parte e termino dizendo exatamente isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, Lindenberg, que o PT, junto com os demais partidos de oposição, terá a lucidez, senador Randolph, e a responsabilidade e a capacidade política de exercer o papel que lhes é cobrado nesse exato momento, junto com as ruas, porque as ruas serão definidoras. As ruas é que vão garantir que a saída vai ser pela democracia, a saída vai ser através da realização de novas eleições. E aí que vem o debate, e aí que ganhe quem ganhar. Mas essa é a única forma do Brasil se reencontrar, da gente construir um caminho de pacificação. Então, fica aqui a nossa posição muito clara. Nesse momento, suspensão de toda e qualquer pauta legislativa aqui dentro. Retirada das reformas. O que o Congresso deve fazer nesse momento é o debate político. É buscar a aprovação da emenda à Constituição para trazer a democracia de volta com a realização de novas eleições diretas já.